Nos últimos dias, por aqui se falou muito sobre aquele casal que foi flagrado fazendo sexo na praia de Ponta Verde. Vocês lembram, né? Muitos relatam que foi excesso de bebida. Será? Para muitos o álcool faz perder a noção e aí já viu, né? Não escolhe local, não usa preservativo, o que gera um montão de risco. É sobre a relação sexo-droga que a gente conversa hoje com o médico ginecologista Alberto Sandes. Doutor Alberto, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Uma relação extremamente perigosa se você não toma lá todas as precauções, né, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, é uma mistura explosiva, não é? O álcool, por mais que ele seja liberado, seja uma substância, uma droga, como você mesmo colocou, liberado, mas ela tem um impacto negativo quando é feito desse formato, né? Hoje a gente sabe que o álcool ele tem uma influência direta no neurotransmissor chamado GABA, que ele influencia nas tomadas de decisão. Ele fica, na realidade, no controle do globo pré-frontal, que é responsável por essas tomadas de decisão. E ele faz aquela inibição daqueles seus bloqueios, né, que te travam, que te... Os famosos filtros, né? Exato. Os filtros. Exatamente. Então, o que acontece? 74% da população brasileira, em um estudo, que foi um estudo não tão muito recente, mostrou que 74% da população brasileira faz uso do álcool antes ou durante a relação sexual. E isso faz um impacto muito negativo para as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis. Quando a gente viu essa reportagem e muitos se assustaram com a tal coragem de fazer esse ato, não chega a ser bem uma coragem, porque realmente foi feito um bloqueio desse lobo pré-frontal e você tomou essa iniciativa. Mas a gente não está vendo só o ato libidinoso ou o ato com atentado ao pudor, mas a gente tem que ter um outro olhar por trás, que são o aumento das chances de doenças sexualmente transmissíveis. E aí quando a gente fala dessas doenças, né, essas ISTs agora, todas preocupam. Todas preocupam. Você fala, a AIDS, hoje os números são altíssimos, mas você vai no ver alguém dizendo, ninguém morre mais de AIDS. Mas assim, tem outras e outras complicações. Exatamente. E via AIDS você pode, por exemplo, ir a óbito. Isso, não, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos um dado bem importante, que dessas 74% das pessoas que fazem o uso recreativo do álcool pré ou durante o ato sexual, eles têm uma tendência, em mais de 50%, de não usar os preservativos. Era um ato mais masculino, porque o sexo para o homem, antropologicamente falando, de toda a sua evolução, era um sexo mais recreativo. Ele não era um sexo de responsabilidade. Quem ficava com os espólios do sexo não responsável era a mulher, que são os filhos não programados. Gravidez indesejada, exatamente, né? E outras as complicações. doenças. E lembrando que as doenças, isso é importante, Douglas, as doenças sexualmente transmissíveis, quem mais é suscetível a adquirir são as mulheres. Então, o que acontece? Se observou também em grandes centros que essas mulheres estão cada vez mais suscetíveis ao consumo de álcool. Região Sul e Sudeste é um exemplo que tem mais consumo de álcool entre as mulheres do que entre os homens. Então, se permite ter comportamentos como esse mais arriscados. O sexo para a mulher, por muitos anos, desde a sua evolução, era um sexo seletivo, afetivo. Ela selecionava o seu parceiro. Desde a década de 60 para cá, com o advento da pílula, a mulher se sentiu mais segura, a mulher se sentiu mais empoderada e legal, isso é muito bom. No entanto, essa mistura de empoderamento com o consumo de uma substância que bloqueia aquilo que é, digamos assim, as suas regras sociais, você está montando literalmente uma bomba relógio. E essas doenças sexualmente transmissíveis, essas infestações, elas preocupam demais. A gente falou a AIDS, mas tem outras e outras que continuam a nos atormentar, né? Sem dúvida. Sífilis, o que mais? HPV. HPV. Nós passamos agora pelo março,
lilás, né, que é relacionada a câncer de colo do útero, que tem como maior agente o HPV, e mais de 70% da população mundial já tem contato com HPV. Então você aumenta, potencializa cada vez mais, né? Não é uma fala moralista, não é uma fala de apenas falar sobre o ato que fez atentado ao pudor, é um fato de saúde pública. Porque você já imaginou, Maceió hoje é uma cidade turística, é uma cidade atrativa, é uma cidade do calor, das festas, praiana, né? Então, já pensou se vira moda? Né? Nós temos ali naquela orla vários estabelecimentos que ofertam os seus serviços. O fato de você tomar uma cerveja, o fato de você tomar um vinho, isso não vai impedir, né? Mas passar um pouquinho da conta e fazer com que isso coloque em sua vida em risco, não só pela direção, que é algo importante falar sobre isso, mas também sobre aquilo que você vai colher a longo prazo. Quando você faz um ato como esse, você não colhe agora imediatamente. Você vai colher a longo prazo. Doutor, muito obrigado, bom dia e até a semana que vem, tá? Até a semana que vem, é sempre um prazer. Doutor Alberto Sandes, médico ginecologista aqui com a gente. Abraço, doutor, até mais, tá? Vamos.